É simples assim, gente. A doença pressão alta não causa dores de cabeça. Você ser uma pessoa hipertensa, em geral, não faz você sentir nada. Quando a hipertensão fizer você sentir alguma coisa, já passou do tempo. Você vai ter um infarto, um AVC ou uma doença renal, por exemplo. Curta os vídeos e se inscreva no canal, senão eu vou roubar seus doces. Pois é, gente. É um mito isso. Todo mundo acha que, por exemplo, dor aqui nessa região da cabeça tem a ver com pressão alta. Mas muitas vezes a pessoa só deixa para medir a pressão quando está sentindo dor. Aí não adianta. O que a gente chama de pressão arterial normal, o famoso 120 por 80 ou 12 por 8, como as pessoas gostam de falar. Então, o 120 por 80 ele só acontece se a pessoa estiver sentada numa sombra durante 10 a 15 minutos, não pode ter tomado café, não pode ter passado raiva, não pode ter fumado. Aí nessa situação a gente vai falar que a pressão normal de repouso é 120 por 80. Uma pessoa que está andando por aí com dor de cabeça, para no pronto-socorro para medir a pressão e ela está alta, eu não precisava nem, mesmo sem dor de cabeça, já estou te dizendo que está errado. Então ficar medindo a pressão só quando está com a dor de cabeça não adianta. Aliás, dor de cabeça é causada por um monte de doenças muito comuns. Então, muita gente vai ter dor de cabeça. Se você só deixar para medir a pressão quando está com dor de cabeça, você vai ter a impressão, né, de que ser hipertenso pode causar dores de cabeça. No entanto, a doença hipertensão arterial pode piorar a enxaqueca. Às vezes a pessoa tem uma doença que é a enxaqueca. Ela está mais ou menos controlada. E de repente começa a ficar hipertensa, a hipertensão vai piorar a intensidade e a frequência das crises de enxaqueca. E aí você trata a hipertensão e melhora a frequência de dores. A pessoa vai jurar de pé junto que a doença hipertensão causa dores de cabeça. Mas não é verdade. Ela já tinha a enxaqueca que foi piorada pela hipertensão. Combinado? Então não pode deixar de investigar a hipertensão o tempo inteiro. Todo mundo tem que estar medindo a pressão regularmente. Não tem uma frequência específica, talvez a Paula fale isso um outro dia, mas o que interessa é que você tem que medir a pressão arterial quando você está no repouso, você não pode estar sentindo dor. Só de falar a pressão arterial sobe um pouco, mas esse subir um pouquinho é normal. Se você fizer um exercício, a pressão sobe bastante, mas tem um limite para isso que a gente considera normal. Então, ser hipertenso não necessariamente causa dor de cabeça. Só tem uma situação em que seria verdade. Existem hipertensões tão catastróficas, assim, acima de 220 por 120, por exemplo, em que a pessoa pode ter um estado, né, que a gente chama de encefalopatia hipertensiva. O cérebro em si não dói, mas por causa dessa pressão tão alta, as artérias em volta do cérebro estão sobrecarregadas, as meninges estão sobrecarregadas e a pessoa pode sentir dor numa situação dessa. Ela tem uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e o cérebro tenta se defender da hipertensão arterial fechando as artérias, né? Então tá chegando uma pressão muito forte, o cérebro tenta fechar as artérias. E aí a pessoa começa a ter um pouco de dor de cabeça, porque tá faltando oxigênio. Se ficar grave, ela pode ter alucinações, pode desmaiar, ou, no caso mais catastrófico, vira um acidente vascular hemorrágico. Normalmente o principal sintoma disso vai ser a turvação visual, ou a pessoa pode ter uma coisa chamada amaurose fugaz. A amaurose é cegueira, né? Então a pessoa fica cega mesmo, não consegue enxergar nada por causa da diminuição do fluxo sanguíneo na retina. Isso dura alguns minutos e, se tudo der certo, volta ao normal. Isso é porque a artéria que levava o sangue para os olhos, ela se fecha por causa que a pressão está muito alta. Senão a artéria vai romper, tanto na artéria do olho quanto lá do cérebro. Então, nessa hora a pessoa precisa de tratamento. Se tiver alteração na retina, a gente faz o exame de fundo de olho no pronto-socorro, a pessoa precisa de medicamento na veia para controlar a pressão. Não é aquele remedinho de botar embaixo da boca, não. Precisa ser na veia. A pessoa precisa ficar internada para controlar esse nível de pressão. Nesse caso, pode ter dor de cabeça. Mas a maioria absoluta das hipertensões arteriais não causa dores de cabeça. Elas podem piorar as doenças que causam dor de cabeça. Essa é a diferença. A pessoa tem que tratar as duas coisas. Eu admito que tratar a hipertensão é crítico. Então, se você tem enxaqueca e hipertensão, o primeiro passo é tratar a hipertensão, porque ela destrói o cérebro, o coração e o rim de uma forma muito mais rápida do que a enxaqueca vai machucar o cérebro. Se
A enxaqueca machucar o cérebro, ela demora décadas. Mas a hipertensão descontrolada, basta 1 ano para você ter algum problema grave. Perfeito? Então não deixe de tratar a sua hipertensão se você quer melhorar a dor de cabeça, mas não fique achando que qualquer dorzinha de cabeça é só da hipertensão. Não é. Perfeito? Tem que ser uma hipertensão catastrófica para você ter uma dor de cabeça. E aí vai ter vários outros sintomas além das dores de cabeça. Combinado, gente? Valeu, um abraço. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.